Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a variação na concentração das soluções. O que esse título quer dizer pra gente, né? A gente já viu o que é uma concentração, o que é uma solução. A concentração é uma forma que a gente tem de calcular o quanto essa solução está concentrada de determinado soluto, né? Em um determinado solvente, uma quantidade de solvente. É um parâmetro quantitativo. E agora a gente vai falar, então, dessa variação da concentração de soluções. O que é isso? Coloquei aqui para vocês, né? Retirada ou adição de um solvente. Sempre solvente, tá? Sempre solvente. Ou ainda, evaporação do solvente. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com álcool, solventes mais voláteis, eles podem evaporar. Gente, vamos ver uma situação bem do nosso dia a dia, assim, isso é muito comum de acontecer. Você faz um suco, por exemplo, um suco de limão ou um suco de maracujá, que são mais ácidos, assim, né? Aí você experimenta e fala, tá muito azedo, o que você faz? Você coloca mais água. Então, você está fazendo um processo de diluição, né? Se você está adicionando água, adiciona a água. Quem que é a água nesse caso? É o nosso solvente. A adição de um solvente é uma diluição, certo? E aí, uma outra coisa um outro fenômeno que pode alterar a concentração. Chega lá. Por que esse fenômeno vai alterar a concentração? Vamos lembrar lá como é que a gente calculava a concentração. Independente se ela é concentração comum ou se ela vai ser concentração molar, a gente sempre vai ter uma relação de um soluto, que pode ser em massa, por um volume total de solução. Aqui a gente pode ter a relação do número de mols do soluto por um volume total de solução. Então, é sempre a relação do soluto pelo solvente, né? Pelo volume total da solução. Solvente não, volume total da solução. Aí, o que acontece? Se a gente adicionar o solvente, a gente vai estar alterando o volume. Se a gente retirar o solvente por evaporação, a gente também vai estar alterando o volume. Consequentemente, vai alterar a concentração da solução. Tudo bem? Então, por evaporação, exemplo bem corriqueiro, assim, se a gente, de exemplo, uma garrafa de vinho que você deixa aberta, o que vai acontecer? O solvente menos volátil, que é a água, vai ficar ali, mas o volátil vai evaporar, que no caso é o álcool, né? O álcool voa, ele evapora. Então, a mesma coisa acontece com a acetona, você vai tirar esmalte lá. Por que não pode deixar a acetona aberta? Vai evaporar. Ela evapora muito fácil, então se você deixar muito aberto, você vai perder a acetona, vai ficar só com água ali. Então, a concentração que você tinha de acetona, ela não é a mesma mais do início. E isso importa muito, né? Você vai passando o tempo, você não consegue mais tirar o esmalte, porque o que tira o esmalte é a acetona, não é a água. Então, isso é bastante importante, assim, no nosso dia a dia, tá, gente? Vamos lá, então. Como que a gente faz para calcular quando a concentração, depois que ela já passa a ser diluída, né? Então, aqui eu coloquei esse termo, geralmente a gente fala, como é que faz para diluir uma concentração? Coloca mais água, que foi o exemplo que eu dei do suco, né? Você colocando mais água, você está engrossando um mingau e está muito grosso, você precisa deixar ele mais molinho, o que você faz? Coloca mais água, então você está diluindo, é esse termo, tá? Diluição das soluções. Então, tá. Então, como eu comentei, na diluição a quantidade de dissoluto não será alterada. Então, o soluto não vai ser alterado. Somente o que vai ser alterado é o solvente. Ou a gente retira ou a gente coloca, tá? E aí, a fórmula que a gente vai utilizar é essa formulinha aqui, ó, concentração inicial. Então, aqui a gente tem concentração inicial. Então, uma concentração antes da diluição e um volume inicial. Opa, aqui é volume.
E aqui volume inicial. E aqui, né, concentração final e volume final. Concentração final e um volume final. O que tem que estar atento? As unidades têm que ser iguais. Então, se eu estiver trabalhando com concentração em mol por litro aqui não pode ser em gramas por litro. Então, escolha uma unidade e mantenha, porque a gente está falando de uma igualdade, é uma equação, né? Então, a gente tem que manter as unidades também. Tá certo? Vamos lá, então. Eu trouxe um exemplo bem simples para a gente fazer. Em um laboratório de química, a solução de ácido sulfúrico é vendida em frascos com concentração 18 mol por litro. Uma alíquota de 1 ml desse ácido foi diluída em água num balão volumétrico de 250 ml, até atingir o menisco. Qual a concentração molar da solução obtida? Então, o que ele deu para a gente? Ele deu a concentração inicial, que é 18 mol por litro. O que mais que ele deu? Ele deu o volume inicial. O volume inicial é 1. O que ele fez, gente? Isso que ele fez eu aproveitei para trazer esse exemplo para falar das concentrações que a gente chama de concentração de solução mãe. Então, a gente faz, por exemplo, uma concentração, prepara uma solução num balão volumétrico, né? E dessa concentração é que a gente chama de solução mãe, né? Dessa solução, a gente vai retirando alíquotas e preparando outras soluções menores na concentração que a gente quer. Não são concentrações... aqui, a gente vai diluindo. São diluições. Pode preparar na concentração que você quiser, desde que seja inferior. Olha só que desenho. Aí você vai preparando outras soluções. Então, essa aqui a gente chama de solução mãe. Por isso que eu peguei esse exemplo já para a gente fazer. Tá. E aí ele pega, então, 1 ml desse ácido e dilui. E aí o balão que ele utiliza, ó, digamos que aqui está num balão de 1 litro, ele pega um balãozinho de 250 ml. Então, a concentração final a gente não sabe, é o que ele quer saber, mas o volume final ele tem, né? Qual que vai ser o volume final? O volume do balão ali, 250 ml. Então, a gente coloca na fórmula. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial 18 vezes 1, que é igual a concentração final, eu não sei. E aqui eu vou colocar 250 ml. Professora, mas aqui está em litro, por que você vai deixar em ml? Porque esse ml aqui eu cancelo com esse ml aqui, né? E aí aqui vai estar em mol por litro, vou ter a resposta em mol por litro. Tranquilo? Então, vai ficar 18 divididos por 250 é igual a concentração final. Concentração final é igual a 0,072 mol por litro. Ó. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver mais um quando se trata de retirar o solvente, né? Vamos fazer uma evaporação aqui no caso. Uma solução de 20 mg de açúcar em 2,5 litros de álcool é deixada em repouso por um tempo. Nesse período, evaporam 20% do álcool. Qual a nova concentração da solução? Ele não deu a concentração inicial, né? Ele deu os dados para a gente calcular. Então, a gente vai calcular. A concentração inicial vai ser a massa do soluto sobre um volume, né? Que vai ser 20 miligramas divididos por 2,5 litros. Se eu fizer 20 miligramas divididos por 2,5 litros, o que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta que vai estar na unidade de miligramas por litro. Não tem problema. Se a gente trabalhar com todas elas em miligramas por litro, não vai ter problema. 2,5 dá 8 miligramas por litro. Então, essa é a concentração inicial. Beleza. Ele fala que o volume final, ó, nesse período evaporaram 20% do álcool. Então, se a gente tem 2,5, a gente vai ter 20% disso. Então, o volume final
vai ser igual ao volume inicial menos o quanto ele evaporou, 20% do volume inicial. Então, o volume final vai ser, o volume inicial é 2,5 menos 0,2 vezes 2,5. Volume final, então, vai ser igual a 2 litros. Beleza? Vamos lá. Agora a gente coloca na fórmula, porque a gente tem os dados. Então, a gente tem a concentração inicial, a gente tem o volume inicial, o volume final, e a gente quer saber a concentração final. Então, vamos lá. CIVI igual a C final vezes V final. Então, CI é 8. O volume inicial, qual que é o volume inicial? 2,5. Concentração final é o que ele quer saber. E o volume final, 2 litros. Né? Então, ele evaporou. Vamos pensar aqui, gente. Se está evaporando, vocês acham que a concentração vai ter que ser maior ou menor que 8? Evaporou o solvente. Então, ele vai ficar mais concentrado, né? A 10 miligramas por litro. Ou seja, ele passou de 2 miligramas por litro para 10 miligramas por litro. Ficou mais concentrado. Em 1 litro tinha 8 miligramas de açúcar. Agora, em 1 litro tem 10. Tudo bem? Então, é isso que a gente precisa aprender na aulinha de hoje. Tá certo? Bons estudos e até a próxima!